Uma ponte pode ser a ligação entre dois lugares, duas cidades, entre duas margens de um mesmo rio. No Amazonas, a ponte estaiada sobre o Rio Negro significa muito mais. Significa o caminho mais curto para o desenvolvimento econômico e social de toda a região. De toda uma gente corajosa, determinada e que tem pressa de ver um sonho antigo se concretizar, ser transformado em realidade. Para isso, 2.500 profissionais das mais diversas áreas trabalham sem parar, cuidando de cada detalhe para que a ponte estaiada sobre o Rio Negro seja mesmo um marco na história do Amazonas. Homens e máquinas, uma sintonia que está vencendo o tempo e as surpresas reservadas pela própria natureza. Desvendar os mistérios do Rio Negro foi o primeiro grande desafio vencido pelo consórcio Rio Negro, formado por duas das maiores e mais respeitadas construtoras do país. Engenheiros da Camargo Correia e da Construbase precisaram entender o Rio Negro, a começar por sua profundidade, que pode chegar a 55 metros em alguns pontos. As estacas escavadas podem chegar a 90 metros de profundidade, dimensões que fogem ao tradicional para qualquer obra de metodologia semelhante. O planejamento da obra é bastante complexo e teve que considerar um conjunto de fatores muito particulares da região onde se insere a implantação da ponte sobre o Rio Negro. O Rio Negro é muito profundo. Nos canais da margem direita e esquerda, essa profundidade pode chegar a 55 metros. E ao contrário do que se imaginava no início da obra, o subleito do rio é composto de várias camadas de rocha que podem chegar até 2,5 metros de espessura, que têm que ser atravessadas para a implantação das estacas escavadas de fundação. Isso faz com que os equipamentos de perfuração trabalhem em seu limite operacional, carreando muitas dificuldades no processo de escavação das estacas escavadas, e faz com que esse desafio seja um dos maiores já enfrentados no país. As dificuldades não param por aí. Engenheiros do consórcio Rio Negro e de outras 35 empresas que apoiam a construção da ponte estaiada sobre o Rio Negro começaram desde o início da obra, em dezembro de 2007, a enfrentar uma verdadeira maratona de desafios que exigiram ações arrojadas. Uma equipe de consultores com os maiores especialistas brasileiros e coragem para inovar, para desenvolver soluções criativas embasadas por soluções de engenharia. As distâncias geográficas que dificultam o acesso e encarecem a matéria-prima também precisaram ser vencidas. O consórcio Rio Negro criou duas centrais de produção de concreto localizadas na margem esquerda do rio. Cada central tem capacidade para produzir até 80 metros cúbicos de concreto por hora, o suficiente para suprir toda a necessidade de concreto da obra. A instalação de uma unidade industrial produtiva para as camisas metálicas foi outra grande ação para garantir a agilidade necessária ao cumprimento do cronograma. O aumento extraordinário do nível das águas do Rio Negro em 2009 exigiu uma nova solução criativa. A unidade produtiva de camisas metálicas foi transferida para cima de uma balsa, sem prejuízo para a produção e para a segurança dos profissionais. A obra tem desenvolvido soluções de engenharia criativas e inovadoras, sempre no sentido de garantir a continuidade de implantação e a otimização dos processos. Em qualquer caso, essas soluções são respaldadas por critérios de cálculo e contam com a participação de alguns dos maiores especialistas do país. Esses tubos metálicos são peças fundamentais para a sustentação da ponte estaiada sobre o Rio Negro. Ao todo, 246 estacas serão cravadas no subleito do rio. O transporte de peças como essas, que pesam mais de 60 toneladas cada, exige equipamentos modernos que nem sempre estão disponíveis no mercado, como o guindaste Monitor Walk, com capacidade de carga de 300 toneladas.
O planejamento estratégico para a utilização de máquinas e equipamentos específicos é fundamental para o cumprimento do cronograma, assim como tantos outros pontos que precisam ser cuidadosamente fiscalizados. O governo do estado tem empreendido todos os esforços no sentido de que a obra permaneça dentro do cronograma e esse retorno tem sido dado graças ao esforço também do consórcio Rio Negro, das duas empresas que formam esse consórcio, para que a obra termine no prazo que todos nós desejamos. O Rio Negro reservou ainda outra grande surpresa. A maior cheia da história recente do Amazonas exigiu novamente a ação arrojada e criativa da equipe de engenheiros do consórcio Rio Negro. O nível das águas do Rio Negro subiu tanto que ficou impossível fazer o cimbramento dos blocos de fundação. Impossível não, apenas mais difícil. A solução encontrada pelo consórcio foi a construção do bloco casca, uma alternativa que permitiu a continuidade dos trabalhos para não comprometer o cronograma de entrega da obra. Há um comprometimento muito forte de toda a equipe no cumprimento das metas que estão estabelecidas para o projeto. Há um entendimento geral de que a obra tem uma visibilidade muito grande dentre as empresas consorciadas, para o governo do estado do Amazonas e para o próprio país. As dificuldades, desafios, as inovações e o aprendizado proporcionado pelo projeto vai tornar a todos nós que participamos do empreendimento profissionais mais capacitados e melhores do que antes. A ponte estaiada do Rio Negro tem sido um desafio permanente para profissionais e autoridades e deve manter esse ritmo até a obra ser entregue à população de Manaus e às quase 30 cidades da região metropolitana, beneficiadas diretamente pela obra que deve ligar mais que 2 cidades. Essa é uma obra de integração regional que já começa a gerar empreendimentos na margem esquerda do rio. O impacto na economia, com o aquecimento de setores como a indústria, a agroindústria, o comércio e o turismo principalmente, começa a dar sinais de que a ponte estaiada sobre o Rio Negro já está mudando a realidade da população amazonense. Não é somente uma obra de engenharia, é a ponte do futuro. É a ponte que possibilita que as pessoas tenham uma perspectiva ainda maior de ter a sua qualidade de vida, o seu emprego, a sua renda garantida agora e no futuro.